Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Será o texto da nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Meus irmãos, nesta noite nós teremos a leitura do relato da morte de Estevão, do testemunho de Estevão diante do Sinédrio, do seu apedrejamento e como isso influenciou a igreja. Um relato bastante extenso, e eu peço aos irmãos que leiam em suas Bíblias atentamente a leitura, a palavra do Senhor, preste atenção, mesmo sendo um relato bastante extenso, mas para que nós possamos entender todo esse bloco, todo esse ensino, a respeito dessa grande verdade. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas sendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai.
Quando foi posto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto,
enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor, e mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é o nosso guia, a tua palavra, Deus, que faz com que o teu povo seja sustentado. Por ela, ó Deus, o teu povo é santificado. Por ela, ó Deus, conhecemos a tua verdade e conhecemos, ó Deus, o Senhor. Que nesta noite, ó Deus, mais uma vez possamos ouvir a tua voz, que mais uma vez possamos aprender com o Senhor. Esse é o Deus que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um pastor chamado John Piper, muito conhecido. Talvez alguns dos irmãos já tenham até visto algumas de suas pregações traduzidas aí na internet. E ele tem uma frase no livro sobre missões muito interessante, que diz assim: missões não são o alvo final da igreja, a adoração o é. Missões existem porque a adoração não existe. Porque Deus é o propósito final, não o homem. Missões existem porque a adoração não existe. Os irmãos sabem bem que o livro de Atos é um livro que fala a respeito da história do povo de Deus, como eles saem de Jerusalém e vão até os confins da terra, anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Nós vimos que, de fato, aqui, como no início do capítulo 6, nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 7, há 3 semanas atrás, quando na igreja se instaurou um problema, e era um problema social, né? Como que dizendo agora, quem cuidará das viúvas dos helenistas que estão passando por dificuldades, estão sendo omitidas na distribuição dos alimentos? Então os apóstolos demonstram aqui nesse texto como que a pregação da palavra, o anúncio da palavra de Deus é central na vida desse povo. Veja aqui, por exemplo, nós vemos no versículo 2, eles dizerem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Depois nós vemos aí também no versículo de número 4, diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Depois então de dizerem, é lícito essa preocupação, as viúvas precisam ser atendidas, mas homens separados, homens destinados a essa missão devem ser escolhidos no meio do povo de Deus, para que a palavra do Senhor não seja prejudicada e não haja quem então anuncie essa palavra. O resultado disso é no versículo 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O resultado é de que a palavra continuou sendo central, e ela continuou então a ser ensinada a todos aqueles que se associavam à igreja. Mas nós vemos aqui que essa centralidade da palavra de Deus, ela tinha um objetivo: fazer com que esse povo fosse orientado a servir ao Senhor e fazer todas as coisas conforme Deus havia ensinado. E nós vemos aqui no livro de Atos como que a palavra no centro,
o testemunho então dos apóstolos, ensinando essa palavra a respeito de Cristo Jesus e provando que a palavra de Deus do Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, ela tem de fato um objetivo: fazer com que esse povo conheça a Deus, adore a Deus e saiba de fato a verdade a respeito de Cristo Jesus. Nós vemos aqui nesse texto que lemos como que essa igreja agora ela sai de Jerusalém e ela está indo agora para outros lugares, e especialmente a Samaria, e depois nós veremos como ela irá também para outras regiões. Lembra, os irmãos, lá no início do livro de Atos diz: vocês serão testemunhas em Jerusalém e em outros lugares também. Mas será que quando essa igreja estiver em outros lugares, essa igreja saberá adorar ao Senhor? Ou melhor dizendo, essa igreja poderá adorar ao Senhor? Poderá ela ainda, com a palavra do Senhor na mão, ou sendo ensinada aí pelos mestres da palavra, eles continuarão adorando ao Senhor como era o objetivo de Deus, como Deus havia dito ao povo de Israel? É interessante que a perseguição que se estabelece na igreja faz então com que de fato esse assunto central da adoração a Deus seja trazida à tona. O objetivo de Deus é fazer com que povos em todos os lugares o adorem, que não seja apenas em Jerusalém. O fato de pessoas serem enviados a outros lugares é para fazer então com que aqueles que antes não adoravam ao Senhor agora o adorem. A igreja então sairá de Jerusalém e ela então adorará ao Senhor também em outros lugares. Mas é interessante como nós vemos aqui, como que esse ensino sobre adoração é trazido. Nós vemos aqui, primeiramente, a Estevão como sendo aquele que é usado por Deus para ensinar a igreja a respeito da adoração. Estevão, como nós já vimos, ele era parte daquele grupo que havia sido eleito para ser diácono, ou servir as mesas na igreja. Mas aqui, agora, ele não está apenas servindo as mesas. Estevão, pelo texto que nós lemos aqui, ele era um homem extremamente dotado de conhecimento da palavra do Senhor. Não era qualquer pessoa. Era um homem, então, que tinha o treinamento necessário para tomar a palavra do Senhor e, diante de outras pessoas, explicar a palavra de Deus. E aqui, Estevão ensina a respeito da adoração, que agora é uma adoração que está centrada em Cristo Jesus. A adoração, então, no Antigo Testamento, ela, então, tinha como centralidade o templo e os seus costumes. E agora nós vemos então aqui Estevão, juntamente com os apóstolos, de acordo com o ensino de Cristo Jesus, eles dizem: não, nós adoramos em Cristo. Jesus é o caminho que nos leva à presença de Deus. Jesus é aquele que agora nos diz que não será em Jerusalém ou no Monte Gerizim, mas nós poderemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. O templo passará, mas a adoração a Deus, centrada em Cristo Jesus, será então o meio pelo qual nós poderemos adorar ao Senhor. Por isso a igreja pode sair de Jerusalém, ir para outros lugares, porque não é apenas em Jerusalém que ela poderá adorar ao Senhor. Então, porque nós vemos aqui nesse texto, por que essa adoração centrada em Cristo é a adoração verdadeira? Nós vemos aqui, do versículo 8 até o versículo de número 15, Estevão, melhor dizendo, ele sendo confrontados pelos aqueles que eram seus acusadores com falsos fundamentos. Então, os falsos fundamentos que a adoração cristocêntrica em Jesus não é adoração verdadeira, é combatida aqui por Estevão. Primeiro vemos aqui ele sendo confrontado pelos membros de duas sinagogas. No versículo de número 9 diz que os libertos, os da sinagoga chamada libertos, dos sireneus e dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, discutiam com Estevão. Interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui que eram dois grupos distintos, de grupos de regiões separadas, né? Um lá da Ásia e outros lá da Alexandria.
e eram aqueles então que eram separados em suas sinagogas, por causa da sua raça, por causa da língua que era diferente, por causa das convicções que eles tinham. Mas aqueles estão juntos discutindo com Estevão. Nós vemos também que esse Estevão de fato está discutindo com eles, porque ele era de fato um homem que era agraciado por Deus para que ensinasse aquilo que o próprio Deus havia revelado em Cristo Jesus. É prova como o texto nos mostra aqui no versículo 8, que esse Estevão estava cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Depois lá no versículo 10 nós vemos também dizer a respeito de Estevão que ele tinha grande sabedoria e espírito pelo qual ele falava ao povo. Depois nós vemos lá no versículo 15 dizer que o seu rosto brilhava como se fosse de um anjo. Então nós temos alguém aqui que de fato é usado por Deus. Não é alguém que está simplesmente falando algo que é uma novidade, mas ele está sendo usado por Deus para falar aquilo que veio de Cristo Jesus. Mas o que causa então grande confusão aqui é o fato de que esses homens que estão se opondo a Estevão, eles contratam falsas testemunhas para que eles acusassem a Estevão. Nós vemos aqui as acusações que são feitas a Estevão. No versículo 9, a partir do versículo 11, diz que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Depois do versículo 13 mostra que Estevão supostamente estava falando contra o lugar santo, que era o templo, e ele estava falando contra a lei, o que era uma mentira, evidentemente, porque nós vemos depois o próprio apóstolo Paulo indo para Jerusalém e fazendo oferta no templo. Vemos também a igreja também usando aqui o templo em Jerusalém, lá no capítulo 2. E eles continuam acusando a Estevão no versículo 14, dizendo que Jesus ameaçou destruir o templo e mudar os costumes de Moisés. Percebam que todas as acusações que são feitas aqui giram em torno da adoração. Eles estão trazendo aquelas acusações que foram feitas a Jesus, dizendo que Jesus falava contra Moisés, falava contra a lei, falava contra o templo, falava contra a adoração judaica. E então, a mesma acusação está sendo trazida novamente aqui contra Estevão. Isso mostra então que a preocupação deles era em relação à adoração no templo. O que é que Estevão estava ensinando, de acordo com Jesus, de que agora eles teriam acesso ao Pai através de Jesus, de que eles poderiam adorar ao Senhor não apenas no templo, mas eles poderiam adorar, e esse tempo havia chegado onde eles adorariam o Senhor em qualquer lugar, conforme o texto que nós lemos lá em João, no capítulo de número 4. Chegaria o tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e isso seria em qualquer lugar. Essas falsas acusações, então, faziam com que eles olhassem e dissessem: Estevão quer destruir a adoração. E Estevão dizia: não, nós podemos adorar a Deus agora através do Messias que foi enviado, através de Jesus, que é o escolhido de Deus para fazer com que o seu povo se apresente em adoração diante do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que há um falso fundamento na parte desses que estão acusando Estevão. Esses falsos fundamentos produzem necessariamente uma falsa compreensão a respeito da maneira pelo qual Deus desejava ser adorado. Esses falsos fundamentos desses acusadores fazem com que o centro da adoração, que é Cristo, que é o Messias, fosse completamente perdido. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia mostrado que cada parte do culto apontava para Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus estava preparando o caminho para que através de Cristo, através do Messias, finalmente as pessoas pudessem, o povo de Deus, pudessem adorar ao Senhor. Esses acusadores aqui, eles então estão fazendo com que os seus fundamentos equivocados, as suas mentiras, fizessem com que no seu coração a adoração falsa tivesse lugar, ao ponto então de mentirem, ao ponto de pagarem pessoas
para mentirem, ao ponto de levar o povo todo contra Estevão. Eles então estão completamente cegos pelo seu falso entendimento do que é uma adoração que verdadeiramente agrada ao Senhor. Nós não devemos nos enganar, meus irmãos, porque ainda assim hoje há pessoas que se aproximam diante de Deus para adorar a Deus com falsos fundamentos, com falsos entendimentos do que significa uma adoração verdadeira ao Senhor, e trocam essa adoração por outras coisas, e pensam que a adoração ao Senhor está baseada na troca. Aí eu vou para a igreja, quanto mais oferta eu der na igreja, quanto mais sou o meu sacrifício, Deus vai aceitar a minha adoração. E aí você vai ouvir, por exemplo, pregações onde as pessoas dizem, os pastores dizem, os líderes dizem: se você tem um apartamento, traga esse apartamento para a igreja, venda. Se você tem dinheiro na poupança, esvazie a sua poupança para trazer o dinheiro na igreja, porque quanto maior for a sua contribuição, mais Deus vai se agradar de você. O fundamento dessa adoração está equivocada, porque é o fundamento da troca, de Deus vai abençoar você, se você então demonstrar que de fato se empenha nessa adoração. O fundamento de Cristo foi colocado de lado para que falsos fundamentos nessa adoração fossem aceitos. Nós vemos também pessoas que às vezes se aproximam para adorar ao Senhor com falso fundamento, quando eles colocam emocionalismo no lugar de Cristo. Se eu me emociono no culto, então foi um culto que foi bom. Se eu chorei no culto, foi um culto realmente bom. Se eu dancei, se eu pulei, se eu arrepiei, se eu rodopiei, se fez qualquer outra coisa que trouxe emoção, então de fato esse é um culto que Deus se agrada. Mas o fundamento não é a emoção. O fundamento do culto é o próprio Cristo, o entendimento a respeito da obra substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Versículo 9 até o versículo de número 16, Estevão fala a respeito de Jacó e depois fala a respeito de José. E Estevão então faz um resumo dizendo: os patriarcas, ou seja, os irmãos de José, tomaram a José, venderam a José como escravo lá no Egito, e Deus permitiu isso para que o povo de Israel fosse sustentado, não em Canaã, mas fosse sustentado na terra do Egito. Lá em Gênesis 45, no versículo 7 diz: Deus me enviou, José falando, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Estevão então mostra ao Sinédrio: Deus cuidou do seu povo longe de Canaã, longe da terra prometida, lá no Egito, e Deus então escolheu a José, fez com que José fosse tomado ali com grande autoridade para proteger o povo de Deus. Depois, no versículo 17 até o versículo de número 43, Estevão fala a respeito de Moisés, e claramente Estevão mostra Moisés como um tipo de Cristo que conduziu o povo de Deus até o deserto para adoração a Deus lá no deserto, e sendo então mesmo rejeitado pelo povo, obrigado meu irmão, mesmo sendo rejeitado pelo povo, ele então é usado por Deus para conduzir o povo em adoração ao Senhor. E um detalhe muito importante do texto, no versículo 33, Estevão diz: e Deus falou com Moisés no deserto, numa sarça que ardia. E o que é que Deus fala a Moisés no versículo 33? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não estava em Canaã, não estava no templo, estava num monte, e Deus então fala para Moisés: Moisés, esse lugar que eu falo com você, que você agora se prostra diante de mim, você tem que respeitar, tirar a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. O que Moisés faz aqui é adorar ao Senhor e reconhecer a santidade do Senhor fora do templo, fora de Jerusalém, fora antes mesmo que existissem todas as coisas, e onde então a presença do Senhor se revelava, era o lugar então onde o povo deveria adorar ao Senhor. Por isso esse povo não entende,
que esse Deus é santo em qualquer lugar. Lembram quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor, o que é que o povo estava fazendo lá embaixo? Estevão então diz, o povo estava adorando um bezerro de ouro. O povo estava se envolvendo numa idolatria falsa. Esse povo então, que era descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, era o povo então que ao mesmo tempo, quando Deus estava falando com Moisés lá no alto do Monte Sinai, o povo estava lá embaixo adorando um bezerro de ouro. Então Estevão fala e mostra aqui como que esse povo rejeitou ao mediador que Deus havia escolhido. Como que Deus rejeitou a maneira pelo qual eles seriam ensinados a adorarem ao Senhor. E aqui é um claro tipo de Cristo Jesus que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus que veio fazer com que esse povo fosse aproximado diante de Deus, o seu povo o rejeita e não o adora nos fundamentos corretos, não adora como Deus deseja, porque o seu coração está duro. Eles estão adorando a outros deuses. Mas Estevão continua o seu argumento ainda no versículo 44, até o versículo de número 50, quando ele fala a respeito da adoração do tabernáculo. O tabernáculo que foi desenhado por Deus e entregue a Moisés para que o povo adorasse a Deus no deserto, aonde quer que eles fossem. Não havia então um lugar ou uma cidade que Moisés dissesse, não, vocês vão adorar somente aqui. O povo, aonde ia, armava aquela tenda, armava aquele tabernáculo e adoravam o Senhor ali. Quando Deus então dizia, vão para outro lugar, eles desarmavam uma tenda e eles então armavam novamente a tenda aonde Deus havia mandado que eles parassem. E assim era a adoração ao Senhor. Novamente, não estava restrita a um lugar, não estava restrita a uma terra somente, mas em vários lugares, até então que o templo foi construído. Davi, no seu coração, se propôs construir o templo, mas Davi não pôde construir o templo, e quem construiu o templo foi Salomão. E aí finalmente há uma cidade, e finalmente há um templo físico e fixo. Mas olha só o que Estevão diz aí no versículo de número 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Estevão pega justamente o trecho onde o profeta, juntamente com Salomão, quando ora ao Senhor, diz, Deus pode ficar preso em um lugar, Deus pode ter apenas uma casa, e você diz, não, Deus está guardado ali. Quando nós saímos para a nossa casa, voltamos para os nossos afazeres, Deus fica ali guardado naquele lugar. É claro então que as Escrituras dizem, o céu é o meu trono, a terra é onde ficam os meus pés, ou seja, eu sou muito maior do que a criação. E Estevão então justamente coloca isso dizendo, Deus permitiu que o templo fosse construído, mas o próprio Deus já havia dito, eu não posso ser contido em um lugar, eu sou muito maior, eu sou infinitamente maior. Estevão diz isso então para fazer com que aquele povo entendesse, Deus é o Deus que se revelou a Abraão em uma terra distante, que cuidou do seu povo no estrangeiro, lá no Egito, que lá no deserto Deus esteve recebendo a adoração do povo. Deus então fez aquele lugar, terra santa. Deus fez com que lá no tabernáculo, que de lugar em lugar ele fosse adorado, mesmo quando o templo para adoração a Deus foi estabelecido, Deus diz, eu sou maior que o templo. Tudo isso, meus irmãos, Estevão está mostrando, dizendo, Deus preparou uma adoração que fosse superior, não uma adoração que fosse apenas em uma única cidade, uma adoração que fosse em um único lugar. Deus é o Deus de toda a terra e será adorado em toda a terra, a começar de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, Deus será
adorado. Mas então ele conclui aqui a sua defesa diante do Sinédrio, fazendo uma acusação. No versículo 51, diz: vocês são homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, que coragem que tem Estevão aqui diante daqueles homens. Ele começa dizendo: eu amo a Deus, amo a lei do Senhor, amo aquilo que Deus fez, a adoração que Deus estabeleceu, mas vocês não entenderam, porque o coração de vocês é um coração duro. Vocês têm a dura cerviz, né? A dura cerviz é como a figura dos animais que não se curvavam para serem domados pelos seus donos, que não dobravam o seu pescoço. E é justamente a linguagem que ele está usando aqui para o povo, dizendo também que eles eram incircuncisos de coração, ou seja, vocês são ímpios, como os gentios, como os pagãos. Vocês têm a marca da circuncisão externa, mas o coração de vocês não é um coração que está quebrantado. Vocês não ouvem o Espírito Santo, vocês resistem ao Espírito Santo. E ele traz aqui um dado histórico também, no versículo 52, dizendo: vocês não mataram os profetas? Qual foi dos profetas que não foi resistido pelo povo? Qual foi um dos profetas que Deus enviou ao povo de Israel que não foi perseguido? Se nós olharmos as histórias de Isaías, de Jeremias, todos os profetas enviados pelo Senhor, como Elias, que diz diante do Senhor: Senhor, mataram a mulher de Acabe, Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, somente sobrei eu. Então, justamente Estevão dizendo: vocês, povo de Israel, mataram os profetas, vocês ignoraram a palavra do Senhor, vocês ignoraram aquilo que Deus ensinou na sua palavra. O fundamento de adoração a Deus está equivocado, está errado, vocês não entenderam aquilo que Deus estava dizendo a vocês. Ele estava falando a respeito de Cristo Jesus, aquele que viria trazer a verdadeira adoração ao Senhor. Mas há, meus irmãos, aqui um ensinamento que é extremamente importante para nós, porque quando nós rejeitamos a adoração ao Senhor por causa dos nossos fundamentos, por causa daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que nós pensamos que é mais importante que a adoração ao Senhor, nós estamos ignorando tudo aquilo que Deus fez para preparar o caminho da verdadeira adoração. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas que se apresentam diante do Senhor sem reverência, sem temor ao Senhor no coração, sem de fato desejar ouvir Deus falar, desejar de fato se colocar diante da presença do Senhor. Percebam mesmo, meus irmãos, se algumas coisas às vezes não denotam de fato a nossa displicência em relação ao culto ao Senhor. Por exemplo, quando nós cultuamos ao Senhor na hora que queremos. O culto é marcado para as 7h30, mas eu chego um pouco mais tarde. Porque pode ser, né? Porque eu não preciso chegar na hora que o culto foi marcado. Nós precisamos entender que estamos diante do Senhor, que nos convoca para a adoração ao seu santo nome. Se para os nossos patrões humanos, para aqueles que são investidos de autoridade, nós nos empenhamos de chegar na hora, por que para adorar o nome do Senhor, nós então podemos brincar com o horário, podemos brincar com a pontualidade para adorar o nome do Senhor? Nós também zombamos às vezes da adoração ao nome do Senhor e adoramos em fundamentos equivocados quando nós não nos concentramos nessa adoração. Às vezes nós chamamos o povo para orar, a igreja para orar, e muitas das vezes aproveitam o tempo para olhar as mensagens enquanto o pastor ora, enquanto outros estão fazendo outras coisas. Então eu vou olhar para ver se chegou alguma mensagem. Enquanto eu estou no meio do culto, no meio da pregação, a minha mente às vezes
quer saber, será que o Flamengo ganhou, né? O Palmeiras ganhou e ganhou, né? Será que o resultado ali da política, será que o resultado de algo que eu estou esperando saiu? E a minha concentração e a minha mente não está de fato centrada em Cristo Jesus para que Ele fale ao meu coração. Nós não adoramos ao Senhor centrados em Cristo Jesus, quando muitas vezes queremos fazer com que eu seja o centro dessa adoração. E aqui nós precisamos também prestar atenção como nós nos ausentamos às vezes do culto ao Senhor, menosprezando toda essa trajetória que Deus fez de adoração, ensinando o povo para que então esse povo recebesse o Messias. O que Deus fez ao longo dos séculos, ao longo de gerações, enviando os seus profetas, falando a respeito de Cristo. Cristo veio, foi crucificado na cruz do Calvário, abriu o caminho ao Senhor, para que eu pudesse cultuar a Deus, para que eu pudesse me apresentar na presença de Deus em espírito e em verdade. Mas hoje eu tenho um trabalho para fazer. Mas eu estou muito cansado. Mas eu tenho um clube para ir, uma chácara para visitar. E Cristo então, em todo esse culto que foi preparado pelo Senhor, o novo caminho que foi aberto à presença do Senhor, é trocado por outras coisas, por outros fundamentos, por outras coisas que nos agradam mais a nós. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que essa adoração cristocêntrica, a adoração verdadeira que nos é dada agora, ela também nos faz entender que há um alto preço, há um custo a ser pago. O escritor Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo nazismo, ele escreveu um livro chamado Discipulado. Lá nesse livro ele diz: a graça não é barata, a graça de Deus não é barata, como que dizendo, eu não posso viver de qualquer forma. Estevão então mostra que, de fato, a defesa da verdadeira adoração através de Cristo Jesus custou a vida de Estevão. Estevão não comprou a salvação, mas defender a respeito desse culto centrado em Cristo custou a vida de Estevão. Nós vemos aqui no versículo 54 o ódio visível contra Estevão. Rilhavam, enfureciam-se no seu coração, rilhavam-se os dentes contra Estevão. E o que eles fazem? Eles então olham para Estevão desejando assassiná-lo, o ódio no coração ao ponto de desejar assassinar a Estevão. Mas nós vemos aqui Estevão ser agraciado por Deus com justamente aquilo que ele estava ensinando. Percebam aí no versículo 55, ele olhar para os céus e ver Cristo Jesus à direita de Deus Pai. Ele falava de Cristo como sendo o próprio Deus, o caminho para a adoração a Deus. Agora Estevão abre os olhos e ele vê justamente a Cristo Jesus. E diz aí no versículo 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão contempla justamente aquilo que ele estava dizendo. Eu vejo Deus Pai através de Cristo Jesus que está sentado à direita de Deus, como nos diz lá no livro de Hebreus. Mas isso daqui, meus irmãos, é uma declaração para os judeus de que Jesus é também Deus. E aqui eles vão dizer, no versículo 57, que ele está dizendo algo que é insuportável. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. A mesma coisa que fizeram com Jesus quando disse diante do Sinédrio: vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, uma referência a Cristo Jesus. Estevão então diz a mesma coisa e a reação deles é a mesma. Eles tomam Estevão, levam Estevão para fora da cidade e apedrejam Estevão até a morte. Então aqui nesse momento eles assassinam, porque eles
não tinham o direito, eram impedidos pela justiça romana de executarem alguém pelo apedrejamento. Mas eles não se importam com isso, desejam então matar a Estevão, e por isso nós vemos aqui Estevão orando, invocando ao Senhor, dizendo: recebe o meu espírito, e orando por aqueles então, pedindo perdão de Deus Pai sobre aqueles homens. Então, dizendo isso, de fato Estevão morreu. Nós vemos aqui de fato como isso custou a vida de Estevão, e fez, meus irmãos, com que Estevão, depois da morte de Estevão, a igreja fosse dispersa. No versículo 1 até o versículo de número 3, nós vemos aqui: por causa daquele momento, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por causa do que Estevão dizia, por causa do que os apóstolos ensinavam, por causa daquilo que Cristo disse: vocês adorarão a Deus Pai através de mim. Homens e mulheres perderam as suas casas, homens e mulheres tiveram que sair fugindo de suas cidades para outras regiões, para a Judéia, para a Samaria, porque defender a adoração em Cristo Jesus teve um alto preço para essas pessoas também. Nós vemos aqui que apenas os apóstolos permaneceram, talvez um ato de coragem, dizendo: nós permaneceremos aqui. E alguns, e depois nós veremos aí o Tiago, que é morto, e ele então permanece ali na cidade, como que dizendo: nós enfrentaremos as autoridades, ainda que isso nos custe também a vida. Estevão, juntamente com a igreja, é levada então a pagar um alto preço, porque eles dizem: apenas em Cristo Jesus nós podemos adorar ao nome do Senhor. O que nós vemos aqui, meus irmãos, de fato, é a igreja dizer que nada mais importa a não ser a adoração a Cristo Jesus. Nada é mais importante do que nós adorarmos a Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Que qualquer outra coisa que se coloque no lugar disso não tem valor. Ainda que nós venhamos perder, ainda que nós venhamos ser rejeitados, ainda que nós venhamos ser perseguidos, nada mais importa, porque de fato essa adoração é o mais importante para o povo de Deus. Deus de fato quer isso. Por isso, quando ele diz: vocês vão sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho, significa que eles sairiam por todos os lugares levando o nome do Senhor, para que o nome do Senhor fosse adorado em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos confins da terra. Em qualquer lugar que esses homens e mulheres se apresentassem, eles poderiam adorar o nome do Senhor. E qualquer pessoa poderia adorar o nome do Senhor em qualquer lugar, ainda que oposição se levantasse. Nós vemos aqui como Deus ele faz com que essa oposição se levante para que a sua igreja o adore. Saulo vai se levantar, que era o jovem que estava ali vendo tudo o que acontecia, consentia com a morte de Estevão. Saulo, que entrava de casa em casa prendendo homens e mulheres. Deus mesmo permite que isso aconteça para que o verdadeiro fundamento da adoração a Deus seja evidenciado. Qual é o fundamento da sua adoração? Qual o fundamento e as suas convicções para adorar ao Senhor? Adorar ao Senhor custa tempo, custa empenho, custa de fato o desejo de nós colocarmos outras coisas como não sendo essenciais e primordiais, como secundárias, para que a adoração do Senhor seja essencial. Custa, meus irmãos, então, nos distanciarmos daquilo que para a nossa carne, para o nosso ego, às vezes nos faz bem, mas nos distancia do Senhor. Nós então separamos essas coisas, retiramos essas coisas para que a adoração do Senhor seja central. Esse precisa ser um empenho da igreja, dizer: nós adoraremos ao Senhor em Cristo Jesus. Eu queria, meus irmãos, concluir com um poema de William Cowper que diz o seguinte: Jesus, onde quer que o teu povo se reúna, ali contempla o teu trono de misericórdia. Onde quer que te busquem, tu és encontrado, e todo lugar é chão sagrado.
que possamos provar aqui o poder da oração para fortalecer a fé e banir as preocupações, para ensinar a erguer os nossos desejos enfraquecidos e trazer todo o céu perante os nossos olhos. Que o nosso desejo, meus irmãos, seja dar a primazia à adoração ao nome do Senhor em Cristo Jesus, ainda que isso venha nos custar. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto ao Senhor, onde a tua palavra nos ensina e nos mostra como o Senhor mesmo preparou o caminho da adoração verdadeira através de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelo aquilo que pensamos, por aquilo que queremos, pela nossa própria santidade, religiosidade, pelas nossas invenções, mas uma adoração que é exclusivamente em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para adorarmos o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor a cada dia nos fortaleça, para que de fato venhamos prezar pela adoração ao Senhor. Não sermos negligentes, não deixarmos o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, como um assunto de menor prioridade em nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, compartilhar o Evangelho, viver o Evangelho, para que essa adoração ao Senhor seja evidente em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia permitiu com que nesta cidade fosse aberto um local para adoração ao teu nome. Esse local não é santo por causa das paredes, por causa das pessoas, mas é santo porque o Senhor mesmo habita em nossos corações através de Cristo Jesus, e o culto que prestamos neste local é feito em o nome do Senhor Jesus. Desejamos, ó Deus, fazer com que isso se repita em outros lugares, em outras nações, em outras cidades, que pessoas se reúnam para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pelo teu Espírito, pela verdade de Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.